Boa tarde, eu sou Liliane, eu sou professora substituta na Unesp de Assis, dou aula para o curso de Psicologia, Ensino e Estatística, mas eu saí daqui de Tupã, fiz mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento, e esse artigo saiu da reflexão que nós tivemos na época que eu fiz o mestrado aqui, e eu e uma amiga refletindo sobre como que os agricultores e os trabalhadores rurais se viam, dado o tamanho e importância que eles têm para a gente, que a gente reconhece, mas dado a estrutura social que eles pertencem, que é excludente, e é uma estrutura social que eles estão marginalizados. E aí fui trabalhar lá em Assis, no curso de Psicologia, e aí encontrei uma teoria que poderia nos subsidiar essa análise da identidade do agricultor. Então, recognição da identidade dos trabalhadores rurais, uma abordagem intrínseca ao espaço geográfico interiorano paulista, porque foi realizado aqui em Tupã. Para a gente dar início, eu queria... Passou? Passou. Passou. Então, para a gente dar início, vamos caracterizar o nosso público, nossa população de estudo, tá? São trabalhadores rurais, e os trabalhadores rurais têm grande importância para a nossa sociedade, porque eles geram alimentos, trazem uma sustentabilidade econômica, têm responsabilidade social e contribuem com a preservação do meio ambiente. E dado todo esse contexto que a gente consegue enxergar onde eles estão inseridos, como eles se veem? Essa era a pergunta. Por quê? Grupos mais acoplados, quando eles estão mais juntos, qualquer grupo social mais junto é mais forte, né? Mas e como eles se veem? Como eles se relacionam? E aí veio a teoria para a gente subsidiar de como fazer essas perguntas para eles, como fazer essa investigação com eles, veio a teoria da identidade, que é da psicologia. Todo indivíduo tem a identidade construída. Essa identidade é construída por meio de um processo histórico. Esse processo histórico leva em consideração relações do homem com o ambiente, sendo esse ambiente um espaço e relação entre duas pessoas ou mais, tá? Leva em consideração também para a construção da identidade o caráter político, econômico, cultural, qual o indivíduo está inserido, e a forma material e abstrata no e sobre o espaço. Então, a construção da identidade, ela é bem complexa. Só que a gente, quando era mais jovem, às vezes, dependendo de uma certa idade, você já ouviu alguém dizer assim, nossa, está com crise de identidade, olha, aquele jovem está com crise de identidade, né? Porque eles estão meio perdidos, eles não sabem se usa preto ou se usa rosa, né? Quer usar tudo junto, por exemplo, confunde rock com, as meninas, rock com, sei lá, CEPAT, por exemplo. Então, o indivíduo, ele precisa estar relacionado, ele precisa se sentir integrado a um meio. Mas ele vai se sentir integrado a um meio quando ele tiver contato com os outros e com o espaço. E aí, quando ele tiver contato com os outros e com o espaço, ele vai criar uma simbologia e vai criar abstrações e vai se identificar com o grupo a que pertence. Isso, que a identidade da comunidade rural, a gente vê muito nítido na moda, tá? Nos modos deles, no vestuário, como eles se vestem, no vocabulário e nos costumes. Então, a identidade do trabalhador rural é bem marcante, por causa de todos esses contextos, e tudo isso vai fazer parte da construção do indivíduo. Então, o objetivo do nosso artigo foi analisar a identidade de trabalhadores rurais, entre eles vinculado ao Sindicato dos Empregados Rurais de Tupã e região, e da Associação dos Bananicultores daqui de Tupã. Esses dois, o sindicato e a associação, onde nós iremos ainda coletar os dados, porque esse daqui foi um fragmento só da pesquisa original, a gente pretende coletar 100 observações na associação e no sindicato, eles apoiaram a nossa participação, estão nos apoiando, e cederam espaço
para a gente fazer a pesquisa no dia de reuniões com o pessoal que comparece. O objetivo específico, então, é a caracterização dos trabalhadores rurais quanto às variáveis sociais, econômicas, rotina de trabalho. Quando a gente vai falar de identidade, vale a pena ressaltar que a gente vai olhar alguns aspectos nessa teoria que a gente vai usar. Laços, que o laço é a percepção, a semelhança, vínculo que ele vê com os outros. A centralidade, que a centralidade na identidade significa a importância que ele dá a si mesmo, tá? E os afetos, que são avaliações emocionais que eles fazem, tá? Então, são perguntas relacionadas a esses temas. O caminho metodológico que a gente fez, então, esse aqui é um fragmento de uma pesquisa maior ainda. Ele passou pelo Comitê de Ética, foi coletado os dados agora em agosto. A amostra por hora, então, é não probabilística, é por conveniência. No momento, totalizou 5 agricultores, trabalhadores, rurais, vinculados ao Sindicato dos Empregados Rurais de Tupã e da Associação de Bananicultores do município também de Tupã. O caminho metodológico, então, é um estudo de campo, quanto à natureza aplicada, quanto ao procedimento de coleta de dados. Fizemos uma bibliografia, uma pesquisa bibliográfica documental. O tipo de pesquisa, segundo o objetivo, é descritivo, quanto ao caráter exploratório. Tem uma abordagem quali e quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi um formulário, só que ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte era de caráter socioeconômico e a segunda questões fechadas, utilizando a teoria da identidade, tá? A avaliação dos resultados, nós fizemos uma triangulação da revisão bibliográfica com resultados do formulário aplicado e algumas análises estatísticas descritivas. O espaço geográfico da pesquisa foi aqui em Tupã, município paulista, interior de São Paulo. O sujeito da pesquisa são trabalhadores rurais. E aí, como já apresentado, o sexo, maioria homens, faixa baixa de renda, escolaridade baixa também, situação com carteira assinada. A literatura já fala desse cenário, a gente já sabe que a maioria ganha pouco, e tem pouco estudo também. O trabalho, tem gente trabalhando em média 6 horas por semana. Os dias de trabalho, 6 vezes por semana, horas de trabalho mais de 8, e anos de experiência, em média, 30, tá? Tem gente que nasceu, sim, trabalhando no meio rural, e leva em conta isso. A motivação para o trabalho, então, a gente fez algumas perguntas. Olha, dê o grau de importância para as afirmações abaixo, quanto à sua motivação para o trabalho. É importante para você produzir alimentos? Sim, para a maioria, tá? Adquirir experiência? Pouca importância ou muita importância para a maioria. Independência financeira? A maioria trabalha, sim, por causa de uma independência financeira, sustentar a família, mas a maioria também trabalha para sustentar a família. Agora, os resultados mesmo da análise da identidade. Então, meus filhos têm vergonha da minha profissão. Nós tivemos, discordo totalmente, quase 70%. Eu frequentemente me arrependo de ser um trabalhador rural. Discordo totalmente, 60%. Os outros 40% concordo em parte ou bastante. Eu não me sinto bem em ser um trabalhador rural. Discordo totalmente, 40%. Os 60% concordo parcialmente, tá? Eu não me sinto bem em ser um trabalhador rural. 60% concorda com isso. Só de pensar sobre o fato de que eu sou um trabalhador rural, às vezes me dá sentimentos ruins. Discordo totalmente, mais de 70%. Em minha vida diária, eu frequentemente penso sobre o que significa ser um trabalhador rural. Concordo em parte, concordo totalmente, 100%, tá? Então, eles estão refletindo sobre isso é muito bom. Ser um trabalhador rural é importante reflexo de quem eu sou. Eles também dão valor para isso, 100% concordo totalmente. Portanto, o trabalho rural não é somente um emprego, mas um recurso para individualização, uma forma para o indivíduo construir um significado de si mesmo, para ele e para os outros. A atividade de trabalhador rural mostrou aderência com a revisão bibliográfica, os resultados competem com a revisão bibliográfica, e em plena era da globalização, esta classe de trabalhadores demonstra-se cada vez mais fragmentada, heterogênea e diversificada. Obrigado pela atenção. Aberta a perguntas.